Olá pessoal, eu sou o Gabriel, mais um contador de história. E tem história melhor para contar do que uma história de amor? E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. A minha noiva tá prestes a prestar o vestibular e eu decidi ajudá-la a estudar. E hoje eu vou falar um pouco então do romantismo no Brasil. Então fica atento que lá vem a aula. Nós estamos agora no século XVIII, onde o que prevalece é o neoclassicismo, também chamado de arcadismo. Aí entra aquela famosa expressão carpe diem, né? Viver o dia ao máximo. Então, no finalzinho do século XVIII, surge esse novo estilo literário, o romantismo, que tinha como principal tema fugir do racionalismo que tinha no arcadismo. A prioridade do romantismo era valorização do eu, centrado no indivíduo. No romantismo era abordado temas como histórias sofridas no passado, amores perdidos, desilusões amorosas, aquela vontade de fugir. Era valorizado o eu, falava do indivíduo. E o romantismo no Brasil teve início em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, trazendo com eles na bagagem a cultura europeia. E dentro dessa bagagem tinha um negocinho chamado romantismo. Os autores brasileiros, até então, tinham seu estilo. Quando chega a família real com esse estilo romântico, eles começam a mudar a sua visão e começam a abordar a liberdade do indivíduo. Só que aí, em 1822, acontece a independência do Brasil. E até então, aqueles autores que estavam extremamente influenciados pela cultura europeia, decidem revolucionar. Já que o país agora é independente, a nossa literatura também vai ser independente. Chega de dependermos da Europa. É quando surge o romantismo brasileiro. Começa-se a abordar temas nacionais. É abordado o nacionalismo, a independência. Começa a se falar do índio, do que o Brasil tem para oferecer. É aquela fuga da prisão europeia. Surge alguns autores que nós vamos falar no decorrer do vídeo, como por exemplo Castro Alves, da terceira geração romântica, que um dos seus poemas memoráveis, o Navio Negreiro, fala sobre a escravidão. Nós temos também José de Alencar, que escreve alguns livros memoráveis, como por exemplo Iracema, falando do índio, Guarani. Depois vem o nosso querido Joaquim Manuel de Macedo, que escreve A Moreninha, abordando a cultura nacional. Então aquela literatura aprisionada europeia, a partir de 1822 se liberta. É hora de nós termos a nossa literatura. Surge então o romantismo. Dentro do romantismo, nós vamos ter a poesia e o romance, a prosa. Vamos começar a falar da poesia. A poesia, ela é dividida em 3 gerações. A primeira geração, também chamada geração nacionalista, se iniciou com um autor chamado Gonçalves Magalhães, que publica o livro com poemas chamado Suspiros Poéticos e Saudade. Esse é o marco inicial do romantismo no Brasil. Na primeira geração poética, nós temos características como nacionalismo. Gonçalves Dias escreveu um poema extremamente memorável, Canção do Exílio.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Também começa a se abordar mais falar sobre o índio. Essa é a primeira geração. Uma geração mais social. A segunda geração, também chamada de geração byroniana, devido à influência de um autor inglês, o Lord Byron, que tinha um estilo de vida totalmente desregrado, bebia muito, saía com várias mulheres. Era um cara que tinha uma vida desregrada, porém escrevia muito bem. Então o pensamento dos autores, como por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos que a gente pode citar, como por exemplo, Casimiro de Abreu. Nós temos também, além de Casimiro de Abreu, nós temos Álvares de Azevedo. O que eles pensavam? Vamos beber, vamos sair com várias mulheres, vamos ter uma vida desregrada, que nós vamos escrever uma poesia também de qualidade. Tanto que era chamada a geração mal do século. A geração ultra romântica. Era cheio de aspectos negativos. Era uma poesia muito romântica, às vezes bruta, que falava de desilusão, boemia, exaltação da morte, fuga da realidade. Tanto, Fagundes Varela escreve um livro, um poema, que fala de um homem que chega a ter relações sexuais com um cadáver. Mal do século, ultrarromântico, desilusões amorosas, aspectos negativos, fuga da realidade. Chegamos então na terceira e última geração, a geração condoeira. O condor é uma ave de origem dos Andes, lá nas cordilheiras dos Andes, e ela tem como característica voos muito altos. E na época, a crítica dizia que os autores da terceira geração estavam voando alto demais, com críticas severas contra a política e a sociedade brasileira. Criticavam escravidão, criticavam o império, os políticos, o desrespeito, a humilhação que as mulheres passavam. Nós temos nessa geração Castro Alves com o poema Navio Negreiro, que ele aborda de uma maneira sublime como era a vida dos escravos. Então, resumindo, a poesia romântica possui 3 fases. A primeira geração é a geração nacionalista, social, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães. Característica: nacionalismo, indianismo. Segunda geração. Na segunda geração, geração byroniana, influência de Lord Byron, poeta inglês, né? Mal do século, poesias ultrarromânticas, aspectos negativos, desilusões amorosas, fuga da realidade, uma linguagem um pouco mais pesada, temas mais pesados. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela são alguns nomes dessa geração. Terceira geração, geração condoeira. Na geração condoeira, caracterizados por poemas libertários, sociais, né? Teve influência de Vitor Hugo, por isso também chamada de geração hugoana. Nós temos um exemplo de poeta desta geração, Castro Alves. Desde os primórdios da humanidade, a narrativa tem sido o estilo literário mais bem visto pelo homem. Tanto que a origem da história, grande parte do que nós sabemos do passado, é decorrente de uma narrativa oral. E a prosa, a narrativa romântica no Brasil não foi diferente. Foi muito bem aceita pela população. Porém, por possuir uma linguagem
mais complexa, era muito mais bem vista, aceita e procurada pela burguesia brasileira. 1830, quando começou a se publicar os primeiros livros românticos, em formato de folhetim, que era publicado no jornal, todo dia, alguns trechos daquele livro. Então a pessoa tinha que comprar o jornal e ler ali mais um capítulo daquele livro. A burguesia brasileira aceitou muito bem, porém, de início, a população mais pobre, carente, que muitas das vezes não sabia nem ler, não aceitou muito bem. Diferente da poesia, que é caracterizada por gerações, a prosa, a narrativa romântica no Brasil já não é caracterizada por gerações, e sim por estilo. Nós temos os estilos aqui: urbano, sertanejo, regionalista, histórico e indianista. Então, diferente da poesia marcada por gerações, a prosa ela é marcada por estilos. Nós temos, por exemplo, A Cidade, onde Joaquim Manuel de Macedo abordou no seu livro A Moreninha a ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro. José de Alencar, no livro A Senhora, abordou de uma maneira célebre a sociedade carioca naquele tempo, uma sociedade extremamente ambiciosa, os costumes da mulher, tanto que um trecho do livro, muito interessante, mostra a Aurélia, a protagonista do livro, na janela, com um lenço na mão, esperando passar algum pretendente. Quando passava um pretendente, ele olhava para ela, gostava, ela deixava o lenço cair, ele pegava o lenço e entregava. Aquilo já era um sinal de cortejo. Nós também temos no livro A Senhora a questão do dote, em que o homem recebia da família da esposa quando ele se casava. Nós temos também o regionalismo. Por exemplo, José de Alencar escrevendo o livro O Gaúcho. O nosso querido Visconde de Tauná escrevendo o livro Inocência. Bernardo Guimarães escrevendo O Garimpeiro. Então nós observamos que eles começaram a abordar a cultura gaúcha, a cultura carioca, paulista, matogrossense, um estilo mais regionalista. Nós também temos o estilo saudosista, o estilo do passado, por exemplo, Guarani de José de Alencar, Iracema, né? Que são livros que pegam mais o tempo medieval. Então, para concluir, diferente da poesia, que é marcada por gerações, a prosa, a narrativa romântica é marcada por estilos. Nós temos nacionalismo, urbano, nós temos também o estilo sertanejo, histórico e indianista. Meu amor, eu espero que você tenha gostado. Infelizmente eu não me lembro muito bem desse tema, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e de uma maneira mais resumida, que eu acho que vai te ajudar muito para o vestibular. Eu acho que de início o importante é isso. Não se esqueça que eu vou gravar mais vídeos falando de barroco, arcadismo. Nós vamos falar também de realismo, modernismo, de maneira rápida e sucinta, para que você possa ter uma base para o vestibular. Eu te amo muito, fica com Deus e não se esqueça, eu te amo muito.